capítulo 28, versículo 1. Eu queria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus, irmãos. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 1. Eu acredito que daqui poucas pessoas me conhecem. Eu me chamo Robson, amém? Presbítero Robson, me congrego na Assembleia de Deus Pentecostal Jardim União, ali no bairro do Jardim União, e até aqui Deus tem nos abençoado. Louvado seja Deus. Minha esposa vinha comigo hoje, só que, louvado seja Deus, a prima dela irá se noivar e ela convidou ela, por isso que ela não está aqui comigo, amém? Livro de Atos, capítulo 28, versículo 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vinhas ou graveto, pondo-as no fogo, uma víbora fugia do calor e lhe cometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora do fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, vendo que não quando lhe sobrevinha, mudando de aparecer, diziam-lhe que era um Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Grande Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela oração que o teu servo fez por mim, Pai. Meu Deus, eu quero te pedir nesta noite, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra que vai ser apregoada, meu Deus, venha até o endereço, Pai. Oh, Jesus Cristo, eu creio que pessoas irão escutar a tua palavra nesta noite, Pai. Oh, Senhor, tu me usando ou não me usando, Pai, tu sempre vai ser o Deus da minha vida, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus, que tu irá fazer nesta noite. Vai abençoando cada crente, meu Deus, que veio lá da sua casa até aqui, Senhor, para escutar uma palavra, Pai. Meu Deus, se não for do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o culto desta noite vai ser o mesmo, mas se a tua presença estiver sobre a nossa vida, haverá um negócio diferente sobre a tua casa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa e faz a tua vontade, eu te peço, e já quero te agradecer por tudo, amém, e graças a Deus, irmãos. Sente no seu canto adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estamos diante, irmãos, de uma história conhecida entre alguns amantes da Bíblia Sagrada, que fala sobre, louvado seja Deus, o ministério deste homem por nome Paulo, ou Saulo, antes da conversão. Mas nós vimos que Lucas escreve este livro de Atos com muita propriedade, irmãos. Oh, glória! Porque Lucas, ele não foi um discípulo, ele não seguiu a Cristo, mas Lucas, ele estava sempre ao lado do apóstolo Paulo. Lucas, ele era um doutor, louvado seja Deus, que estava sempre perto de Paulo, anotando aquilo que saía do apóstolo Paulo. Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz que Lucas, ele era um médico amado, louvado seja Deus. Lá no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo relatando que apenas Lucas estava com ele naquela prisão, louvado seja Deus. Mas se nós for fazer uma pequena biografia, irmãos, da vida deste homem por nome de Paulo, nós vimos que foi um dos maiores pregadores daquela época, foi um dos homens mais capacitados que havia naquela época.
Bendito seja Deus. A história relata que ele escreve 13 epístolas, ensinando a igreja a se comportar, a obedecer, louvado seja Deus, a trilhar os caminhos de Jesus Cristo de Nazaré. Foi um homem muito influente, um homem que falava línguas, o grego, o hebraico, o aramaico. Era um homem muito capacitado, louvado seja Deus. Foi um homem que estudou em uma das melhores, louvado seja Deus, escolas teológicas que havia naquela época. Louvado seja o nome de Senhor Jesus, a escola de Tarsis. Bendito seja Deus. Paulo, ele era um homem muito capacitado. Bendito seja Deus. Foi um homem, louvado seja Deus, que obedecia à lei mosaica. Bendito seja Deus. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Atos capítulo 9, irmãos, que Paulo, ou Saulo, digamos desta forma, ele se dirigiu ao sumo sacerdote para ir atrás de cartas. Bendito seja Deus, para que se ele visse alguns dos caminhos adorando o nome do Senhor Jesus, ele prendia, ele açoitava. Bendito seja Deus. Ele matava, porque ele seguia a lei mosaica. A Bíblia Sagrada diz que no caminho que ele foi, louvado seja Deus, para Damasco, ele viu uma luz que deu sobre o seu rosto. Ao mesmo tempo, este homem caiu com a cara no chão. A história relata que ele passa 3 dias cego, e Deus usa um homem por nome de Ananias para que fosse até a rua direita na casa de Judas e colocasse a mão sobre a cabeça de Saulo. A Bíblia Sagrada relata que este homem tremeu da base quando soube que era Saulo, louvado seja Deus, qual ele tinha que orar. Bendito seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele foi até lá, colocou a mão sobre a cabeça de Saulo, e ao mesmo tempo, louvado seja Deus, desceu sobre os olhos de Saulo aquela escama, e ele foi, louvado seja Deus, curado em nome de Jesus. Bendito seja Deus. A Bíblia Sagrada relata que os judeus que havia em Jerusalém não acreditaram na conversão de Saulo. Bendito seja Deus. É por isso que Barnabé convence os irmãos e diz que a conversão de Saulo foi real. Saulo teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz que ele vai até a cidade de Antioquia e ele passa 14 anos naquela cidade. Louvado seja Deus. Ele resolve voltar para Jerusalém, mas Paulo sabia que em Jerusalém havia alguns judeus que queriam lhe matar, queriam lhe prender. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim ele volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, por Paulo ter uma dupla cidadania romana, a Bíblia Sagrada diz que ele leva, louvado seja Deus, o soldado prendem e leva para ser julgado pelo próprio César. Bendito seja Deus. A Bíblia Sagrada diz-nos que colocam Paulo juntamente com 276 soldados dentro de um navio. Bendito seja Deus. É aí que começa uma das histórias mais belas da Bíblia, ou do ministério de Paulo, a qual eu acho, porque Paulo estava dentro daquele barco quando veio um grande vento, e o nome deste vento se chamava Euroaquilão. A história relata que deu sobre o barco, que balançava o barco. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Atos capítulo 27, versículo 24, o anjo do Senhor se apresenta a Paulo e diz: Paulo, não temas, Paulo, louvado seja Deus. E lá no capítulo 27, versículo 31, Paulo se levanta perante aquelas pessoas, 276 soldados, e diz: louvado seja Deus, o segredo é não sair de dentro do barco, o segredo é ficar dentro do barco, porque se sair de dentro do barco vai morrer, mas se ficar dentro do barco vai viver. Se sair de dentro do barco vai morrer, mas se ficar dentro do barco vai viver. Sabe o conselho a qual Deus nos dá nesta noite? É de não sair de dentro do barco. Oh glória, passe por luta,
mas não saia do barco. Passe por dificuldade, mas não saia do barco. Passe por peleja, mas não saia do barco. Jesus de Nazaré é o capitão deste barco. Quem acredita nesta palavra, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles navegaram. A Bíblia Sagrada diz que o barco afunda, e quando o barco afunda, louvado seja Deus, a Bíblia relata que cada soldado começa a se abraçar, louvado seja Deus, no madeiro que cai do barco, bendito seja Deus. O que escaparam, louvado seja Deus, todos escaparam daquele naufrágio, porque abraçaram no barco, ou abraçaram no madeiro que havia no barco, louvado seja Deus. Quando eu me lembro do madeiro, eu me lembro da cruz. Quando eu me lembro da cruz, eu me lembro de Jesus de Nazaré. O segredo, meu querido, não tem outro, é abraçar em Jesus. O barco está se afundando, abraça em Jesus. Oh glória, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles chegam a uma ilha por nome de Malta. Malta significa ilha do mel. E quando eles estão ali naquela ilha do mel, louvado seja Deus, a Bíblia Sagrada relata, louvado seja Deus, que eles fazem uma grande fogueira e recolhem a todos que estavam ali, porque grande era o frio, louvado seja o nome do Senhor, enquanto a chuva caía. Livro de Atos capítulo 28, versículo 2, os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio, louvado seja Deus, acenderam uma fogueira, enquanto a chuva caía. Não tem coisa mais difícil do que acender fogueira enquanto a chuva cai, louvado seja Deus. Mas o que é que significa acender fogueira debaixo de chuva? É acender fogueira enquanto outros ficam, louvado seja Deus, de boca fechada. Enquanto você veio da sua casa até aqui com a chama do Espírito Santo aceso, enquanto outros ficam de boca fechada. Acender fogueira debaixo de chuva é você dar glória, enquanto outros ficam, louvado seja Deus, sem dizer nada. Eu creio que nesta noite é noite de acender fogueira. Eu creio que nesta noite é noite de acender fogueira do Espírito Santo de Deus, quem veio acender fogueira na presença do Espírito Santo. Abre a tua boca e começa a dar glória. Vai, profeta, começa a dar glória. A presença de Deus é sentida sobre a igreja. Eu sinto a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Olha Deus trabalhando na tua vida. Enquanto tu veio até aqui, minha querida, Jesus está com a chama acesa dentro da tua casa. Enquanto tu veio adorar, Jesus está dando um livramento. Enquanto tu veio adorar, Jesus está dando um livramento. Está protegendo quem crê esta palavra. Adora o nome dele. Oh glória! Oh glória a Deus! Bendito seja Deus! Aleluia, Deus! Aleluia! Paulo sabia, irmãos. Aleluia! Paulo sabia que a qualquer momento aquela fogueira ia se apagar. Bendito seja Deus! Porque havia 276 soldados arrodeados em uma fogueira. E Paulo tomou uma decisão: eu vou atrás de graveto, louvado seja Deus, eu vou atrás de madeira, porque se eu não for atrás de madeira, o fogo vai se apagar. Se eu não for atrás de madeira, a chama vai se apagar. Sabe o que é que Paulo diz? Segundo, louvado seja Deus, as minhas palavras, se depender de mim, o fogo vai continuar
continuar aceso. Oh glória! Sabe o que é que o Espírito Santo diz para você, minha querida? Que depender de você, dentro da tua casa, o fogo vai continuar aceso. Que depender do pastor, o fogo vai continuar aceso. Que depender do obreiro, o fogo vai continuar aceso. Que depender da diaconisa, o fogo vai continuar aceso. Que depender de você, minha querida, o fogo vai continuar aceso. Quem crê nesta noite, o fogo vai continuar aceso. Abre a tua boca e começa a dar glória, 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 oh glória, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. louvado seja Deus. Oh, glória. Enquanto Paulo estava apenas naquele, louvado seja Deus, naquela roda, digamos desta forma, Paulo resolveu: eu vou atrás de graveto. Bendito seja Deus. Se você reparar no texto, você vê a víbora mordendo a Paulo. Se você observar, a víbora só se levanta para morder a Paulo, porque Paulo faz alguma coisa. Louvado seja Deus. Enquanto você se levanta para vir arrumar a igreja, a víbora vai se levantar. Quando você se levanta para vir buscar a Deus em oração, a víbora vai se levantar. Quando você faz alguma coisa por reino, a víbora ela vai se levantar. Louvado seja Deus. Mas pregador, não está acontecendo nada com a minha vida, porque você não se levanta na obra, mas vai se levantar. Louvado seja Deus. Mas ela se levanta, mas é para cair por terra, porque maior que está conosco do que está lá fora, maior que está contigo do que está lá fora. Oh glória, quem crê nesta palavra, levanta a mão para cima e começa a adorar a Deus. Oh glória. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Grande Deus. A víbora só se levanta quando você se levanta para fazer a obra de Deus. Meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença de Jesus de Nazaré. Eu sinto a presença dele na casa. Oh glória, eu creio, eu já quero profetizar sobre a tua vida. Eu creio que esta víbora que tem se levantado vai cair por terra. Eu creio que essa víbora que tem se levantado dentro da tua casa vai cair por terra, porque maior é o Deus da nossa vida, maior é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, maior é o Deus de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. A víbora se levantou, irmãos, É. sobre o ministério do apóstolo Paulo, porque Paulo foi livrado do naufrágio, mas não livrou da víbora. Louvado seja Deus. Paulo Deus livrou Paulo de Jerusalém, porque os judeus queriam lhe matar, mas não livrou Paulo da víbora. Glórias a Deus. A víbora aqui, irmão, se cumpre uma promessa da parte de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 18: pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Louvado seja Deus. Mordeu para se cumprir uma promessa. Aleluia. Então por que a Bíblia está se levantando dentro da tua casa? Porque há uma promessa. Oh glória. Então por que a Bíblia está se levantando lá no teu trabalho?